Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. A Igreja Adventista vai completar 107 anos aqui em Tubarão. Por isso, o vereador Maurício da Silva está solicitando que a Câmara de Vereadores realize uma sessão solene no mês de outubro para registrar a data. O vereador disse que o evento será uma oportunidade para contar um pouco da história da escola adventista aqui na nossa cidade. A história do adventismo em Tubarão é uma história muito bonita, é uma história muito interessante que eu não conhecia, mas na semana passada, conversando com algumas pessoas, elas me passaram, inclusive tem uma pesquisa, uma dissertação de monografia na Unisul, feita pela professora Rejane, contando a história do adventismo aqui em Tubarão. E é muito interessante que um barbeiro chamado Bruno, não é? Ele recebeu algumas pessoas que começaram a conversar com ele sobre os valores do adventismo e ele começou a conversar com outras pessoas e essa conversa ganhou rumo e a partir dali ele teve alguns percalços, porque evidentemente que havia predominância da Igreja Católica, não é? Naquela época, mas ele foi em frente, depois ele saiu de Tubarão, depois voltou, agrupou as pessoas novamente e o resultado é este ano a Igreja Adventista comemora 107 anos em Tubarão, que se deve a esse movimento acontecido lá atrás por esse senhor que era um barbeiro, mas que colocou toda a sua energia, toda a sua devoção nos princípios do adventismo e criou a história da Igreja Adventista aqui na nossa cidade. Do vereador Maurício da Silva, a Igreja Adventista tem muito a ver com o professor Milton Kuntz, falecido lá em 2019 e que dedicou muitos anos à instituição. Eu conheço mais a escola adventista por causa da família do professor Milton Kuntz, né? Inclusive as escolas adventistas há muitos anos já me convidaram para ministrar vários cursos sobre avaliação, que foi uma especialização que eu fiz na Unicamp. De vez em quando o professor Milton, que foi professor da Íria, da minha esposa, na Unisul, e foi meu diretor quando eu fui professor no Galote. Então ele nos convidou diversas vezes para ir na Igreja Adventista e nós fomos lá, participamos dos eventos e tal, e nós homenageamos o professor Milton com uma das escolas federais que está sendo construída aqui em Tubarão, infelizmente desde 2014, né? O governo federal começou, não deu sequência. A escola que está sendo construída no bairro São João já foi aprovada a lei aqui na Câmara de Vereadores, colocando de professor Milton Kuntz. Então, eu conheço o trabalho deles a partir dali. E além do trabalho da igreja e do trabalho da escola, tem também um grande trabalho social. O professor Milton Kuntz tinha os desbravadores, né? Que eram aqueles meninos e aquelas meninas que ele já ensinava ali os valores morais, os valores cívicos e assim por diante. Enfim, é uma belíssima história que contribui para a boa formação do povo de Tubarão e nós devemos, do meu ponto de vista, comemorar, porque são 107 anos de boas plantações aqui no nosso município. Muita gente deve estar aplaudindo agora o professor Maurício da Silva, o vereador Maurício da Silva, porque tem muita gente, né, muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas que fazem parte da Igreja Adventista e o trabalho é muito legal, né, mexicano? Verdade, e parabéns aí ao professor Maurício por essa iniciativa, né? E só lembrando aí que o seu Bruno foi o primeiro barbeiro na cidade de Tubarão, naquela época, era bem ali quando a descida do morro do Canudo, onde ficava a barbearia dele. Ele foi o barbeiro do prefeito Otto Verschutt, na época o pai do doutor Irmoto. Então tem uma história bonita aí. E quando em 1918, o seu Bruno recebeu uns comportores do Rio Grande do Sul, da Grande Porto Alegre, que passou pela cidade de Tubarão e visitaram o comércio dele. E ali começou toda a história do adventismo. E a igreja, agora, a primeira igreja, ainda está lá no morrinho até hoje, tudo em forma intacta, a igrejinha está lá ainda. Tem ali em torno de 150, 170 anos. Até era bom que a Câmara de Vereadores criasse ali para o tombamento daquela casa que lá está ainda. Então 107 anos, né, do adventismo na cidade de Tubarão. Vai ser em outubro.